Olá pessoal, seja bem-vindo, Claudemir, por aqui com um assunto bem interessante que é extensor HDMI. Naquele caso que você precisa levar a sua imagem do DVR para o monitor que está mais longe e o HDMI não é suficiente, a gente sabe que tem limitação, então você vai ver agora como utilizar extensor HDMI. Bom, temos aqui na tela nossa modelo confusa com tantos cabos, como que ela conecta tantos cabos numa situação assim, por exemplo, quando a gente tem o DVR, como a gente vê aqui no gráfico, ele já está conectado aqui com a câmera analógica, o cabo coaxial normal, do outro lado eu tenho o monitor, eu preciso conectar de uma ponta a outra, só que a gente sabe que o HDMI tradicional tem limitação, então como é que eu levo aí, de repente, a uma distância maior, 20, 30 metros, o sinal HDMI? Você pode usar extensores HDMI. Então aqui a gente pode conectar um extensor, é um extensor que é o TX, ou seja, o transmissor. Na outra ponta a gente vai conectar um receptor. E aí no meio a gente conecta aí dois cabos de rede, o cabo UTP categoria 5 e ou categoria 6. Então a gente tem aí uma distância de até 30 metros para trafegar de um ponto a outro. Tá? O interessante que a gente vê aí é que é necessário utilizar aí mais de um cabo. Então são dois cabos de rede para conectar aí e levar a distância de 30 metros. Em algumas situações isso pode ser um pouco mais complicado. É melhor usar um cabo e não dois. Para utilizar somente um cabo, existe outra maneira, utilizando outro transmissor e outro receptor aí, né? Outro par transmissor e receptor. Então aqui a gente vê um exemplo desse primeiro adaptador. Então aqui eu tenho uma conexão HDMI, essa parte aqui vai conectado na TV, e do outro lado aqui eu tenho um cabo, a conexão para o cabo 1 e a conexão para o cabo 2. Então o que eu faço? Conecto esse HDMI aqui na TV, e no outro lado eu conecto esse HDMI também aqui no DVR, né? Então depois eu conecto o cabo 1 e o cabo 2, saindo de um indo até o outro. Então eu tenho aí dois cabos para conectar, para transmitir um único sinal HDMI. Não estou transmitindo mais de sinal, estou transmitindo um único sinal HDMI, áudio e vídeo, né? Só que eu tenho que utilizar dois cabos para isso com esse tipo de equipamento aqui, um equipamento passivo, tá? Um transmissor receptor passivo, você não precisa alimentá-lo. Aí tem uma outra opção aqui, de novo é com a mesma conexão, só que agora extensor passivo com um único cabo. Novamente câmera conectado ao DVR, outro lado do monitor. Então venho aqui agora com a conexão do extensor HDMI transmissor, o TX, e no outro lado o receptor, que é o RX. E dessa vez eu conecto um único cabo, categoria 5 ou categoria 6, e também consigo transmitir a 30 metros. A diferença agora é que eu estou utilizando somente um cabo, muito melhor. Em determinada situação você precisa passar em tubulações ou em tetos, em paredes, etc., que um cabo é muito mais fácil de você aí manobrar do que dois cabos. Então aqui a gente vê o detalhe, é um receptor de um lado, aqui o RX é o receptor e o TX é o transmissor. Da mesma forma, então a gente conecta aqui o HDMI, conecta numa ponta, por exemplo, do DVR, né, que é o TX, o transmissor, e aqui eu tenho um cabo para conectar, então conecto um cabo e na outra ponta também um cabo. Então levo aqui do DVR um único cabo de rede até o outro lado do receptor e conecto aqui na TV. Bem tranquilo, bem fácil de utilizar, mas novamente é passivo também, tá? Então eu não alimento ele, ele é passivo, vai direto no DVR e na outra ponta direto na TV. Aqui eu tenho outro modelo já com extensor ativo, que é um único cabo também, mesmo modelo câmera, DVR, monitor, então eu conecto aqui o extensor TX, só que agora eu alimento ele na tomada, então ele é ativo porque eu estou plugando ele na tomada, alimentando, então é um dispositivo ativo, ele pode amplificar o sinal, posso mandar o sinal mais longe com mais qualidade também. Então na outra ponta eu vou colocar aqui o receptor conectado, então extensor HDMI RX, que é o receptor, conectado no monitor, alimento ele também, e aqui no meio o cabo CAT5E ou CAT6, o cabo de rede, e distâncias de até 120 metros, dependendo do modelo. Tá? No mercado brasileiro eu encontrei bastante oferta aí com modelos para 60 metros, mas existem também para 120 metros. Dependendo do seu caso, é um pouco mais caro, mas se você precisar utilizar 120 metros, é possível. Aqui um exemplo do extensor, ativo para até 120 metros. Então tem aqui o cabo de rede CAT5, 6 ou E, conecto desse lado aqui.
e no outro lado tem a alimentação, que traz uma fonte aí de 5 volts. E aqui, obviamente, a entrada HDMI, né? Então, vou colocar aqui a entrada HDMI, nesse caso aqui é do DVR, né? Sai do DVR e entra aqui HDMI Input, vai para o outro lado, e no outro lado aqui eu tenho o mesmo modelo, só que aqui é uma saída HDMI que vai para a TV. Nesse caso, tem que usar um pedaço do cabo, né? Um cabo HDMI aí, no caso, no DVR e também na TV, é mais fácil de encaixar ali também. Por falar nisso, você tem aí, às vezes, o problema de, dependendo do tamanho do conector, não conseguir encaixar direito na TV, por causa de outros cabos que estão ali, e também no DVR por causa de outros cabos que estão ali do lado. Então, cuidado na hora que você vai escolher também, ver se vai caber ali o extensor no DVR e na TV também. No mercado a gente encontra, por exemplo, aqui fiz uma pesquisa no Mercado Livre, então a gente encontra aqui digitando extensor HDMI CAT5, várias ofertas aqui, uma por exemplo de R$19, essa aqui é que utiliza os 2 cabos, transmite Full HD 1080 até o outro lado, então você pode utilizar 720p, pode utilizar 1080 também, mas nesse caso é com 2 cabos. Cuidado com esse tipo de conector, ele é bem barato, tá? Mas já viu o pessoal reclamando, você pode até dar uma olhada lá no pessoal que já usou, reclamando que às vezes não entrega aquela qualidade, tá? Então, eu sugiro ir um pouquinho acima e comprar outro modelo, você tem modelos aí também, como eu já mostrei anteriormente, não está listado aqui no Mercado Livre nessa foto, mas eu já vi em outras fotos que ele custa cerca de R$80. Então, com R$80 você tem aí um único cabo que você vai utilizar, conector ainda passivo, tá? Não precisa alimentar, mas R$80, então uma melhor qualidade também. Ele é menor, utiliza um cabo só, é mais fácil de utilizar também. Ou você pode utilizar modelos aí que são ativos, você vê a alimentação aqui, ó, por R$143, outro modelo de 130. Quando você precisa levar mais longe, 60 metros, por exemplo, essas são as opções que você tem aí no Mercado Livre, ok? Então, precisa utilizar aí HDMI, não dá a distância, você tem que passar em parede, etc. Usa adaptador como esse, conversor, aliás, extensor para até 120 metros quando for ativo, ok? Então, precisou, você já tem uma solução aí para o seu projeto. E não se esqueça de deixar o seu curtir, clique aqui embaixo, curta esse vídeo, deixe seus comentários também, compartilhe com os amigos e não se esqueça de clicar naquele sininho também. Se você não está inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber aí a informação quando há novos vídeos, ok? Então, muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Até lá!